Senhoras e senhores, confrades da palavra, defensores da liberdade intelectual e da dignidade da literatura, eu cumprimento a mesa dessa sessão, especialmente na ilustre figura do presidente Carlos Leal, do nosso presidente, desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, que veio aqui prestigiar Gabriel, já cumprimentado e celebrado por todos, os grandes imortais Cavalieri e Antônio Carlos, uma honra, o Leandro Almeida, presidente da editora Kelps, e o Sérgio Fonta, presidente da Academia Carioca de Letras, a quem tem muita alegria e honra de conhecê-los e estar na presença. Reunimos-nos hoje para celebrar um daqueles acontecimentos que não pertencem a apenas uma tarde ou a um salão, mas ao vasto tempo da cultura. Reunimos-nos hoje para lançar um livro. Mas é preciso afirmar desde a primeira frase que nem todo livro é apenas um livro. Alguns são acontecimentos. Alguns são atos de soberania da palavra. Alguns existem para lembrar, especialmente em tempos de estreitamento mental, que a literatura não se curva a mapas pequenos e nem aceita hierarquias artificiais. A imensidão do ontem, que tive o prazer e privilégio de ler, é um desses livros. Não pede licença, ocupa o seu lugar. Gabriel não é apenas um grande escritor de Goiás, é um escritor brasileiro de consagração nacional e reverberação internacional, com uma obra que se sustenta por densidade, longevidade, prêmios, circulação e, sobretudo, permanência. A literatura no Brasil não se constrói a partir de um único eixo, nem se alimenta de um único centro. Ela nasce e sempre nasceu da diversidade dos seus territórios, das múltiplas experiências humanas, das vozes que emergem onde há vida, conflito, memória e linguagem. E eu digo isso com absoluta serenidade, mas com muita firmeza, que ainda acreditar que a literatura brasileira nasce apenas em endereços enfeitados de fama e pompa, não está apenas equivocado, está historicamente ultrapassado. Sustenta uma visão estreita, centralizadora e intelectualmente empobrecida de cultura. Ignora um dado elementar do nosso tempo. Vivemos num mundo conectado, no qual a erudição de uma mente como de Gabriel Nascente atravessa fronteiras, dissolve geografias e se inscreve no universalismo da alma humana. Se suas meditações sobre o caráter humano foram escritas aqui ou acolá, a caneta, a lápis, ou no estopim das teclas da sua Olivetti, isso é irrelevante. O que verdadeiramente importa é a estatura moral das suas ideias. E 60 anos de produção literária contínua não são um acaso, não são concessão, não são herança, são ofício. Gabriel publicou o primeiro livro aos 16 anos e nunca mais parou. Sua obra ultrapassa mais de 60 livros, percorrendo poesia, crônica, ensaio, ficção, narrativa, jornalismo cultural. Uma média de um livro por ano ao longo de toda a vida, de 6 décadas e mais, algo que pouquíssimos escritores brasileiros alcançaram. E quando ele escreve, nasci das carnes da palavra e me criei poesia dentro do vernáculo, ele não está fazendo lirismo de efeito, está descrevendo uma condição vital. Não é um gesto retórico, é um pacto ético. E há escritores que visitam a palavra. Gabriel vive nela. E é por isso que a sua obra resiste ao tempo, às modas, às arrogâncias vazias, dos que pensam estar acima das estrelas no empinado de seus narizes. É uma obra que resiste. E também resiste muito às tentativas recorrentes de reduzir a literatura a uma taça ilusória dos que se sentem santos, iniciados num culto imaginário e pretendem aprisioná-la em achismos intelectuais de vaidade. Não, a literatura é para todos. E poucos autores brasileiros vivos podem apresentar um testemunho editorial como o de Gabriel. Por exemplo, reuniu toda a poesia na coletânea Galáxia dos Dias, uma obra monumental em 4 volumes, com mais de 4.000 páginas, com toda a sua produção poética revisada, ampliada e organizada.
Isso é algo reservado somente a autores de lastro canônico. Então, essa reunião não nasceu de capricho, mas da necessidade, porque não tinha mais livro. Os sebos estavam vazios e tinha procura. Então, circulação real, leitura efetiva, demanda histórica. As pessoas querem poesia, querem crônica, querem história, querem sonhos. E soma-se a isso um dado incontornável. Ele é multipremiado nacionalmente, finalista do Prêmio Jabuti, vencedor do Prêmio Nacional Cruz e Souza Literatura. Eu não sei nem quantos certames nacionais ele foi premiado, não consegui contar. E Prêmio Nacional 2014 da Academia Brasileira de Letras, pela biografia da Cinza, magistral obra de poesia. Então são prêmios que não se concedem por cortesia regional, concedem-se por universalismo da obra. Então a imensidão do ontem tem uma arquitetura, né? É um edifício com 4 pavimentos muito claro, consciente e maduro, e ele abre com um texto manifesto, em que ele nos entrega a chave existencial da obra. Não vou dar spoilers, mas excelente abertura. Traz um ensaio, o acontecimento da crônica, onde ele recoloca a crônica, esse gênero, no seu foro de nobreza literária. Então o corpo, cada pavimento são Sombras do Passado, uma coletânea de crônicas, Os Sapatos do Infinito, A Lucidez de Baco e a novela Um Dia Antes de Mim. Cada parte possui ritmo próprio, temperatura própria, mas todas convergem para o mesmo centro, a luta da memória contra a fugacidade. E aqui não há improviso, há consciência de forma, densidade de pensamento e unidade ética. Gabriel transita entre o cotidiano e o metafísico, entre a memória e a crítica, entre o lirismo e a lucidez, mas não perde o eixo central, que é a dignidade da palavra. Então, Goiás não é margem, é preciso afirmar isso com clareza, sem ressentimento e sem hesitação. Goiás não é margem cultural, nunca foi. Goiás produz poesia, prosa, crônica, pensamento, filosofia, imprensa cultural, obras de alcance internacional, planetária. Goiás produziu Bernardo Ellis, Cora Coralina, José J. Veiga, Údio Carvalho Ramos, Gilberto Mendonça Teles. Produziu o maior editorialista do país, o incendiário Batista Custódio, dos jornais 5 de Março e do Jornal Diário da Manhã. E produziu em 1950 este Gabriel, que vendia poesia de manhã para comer pão de noite. Negar isso não é opinião, é desconhecimento da história literária brasileira. A literatura deste país sempre se fez pela soma de vozes, pela diversidade dos territórios, pela potência dos lugares onde a vida acontece com intensidade. E Gabriel é fruto desse Brasil amplo, profundo, polifônico. Sua obra não é regionalista, no sentido estreito, é universalista, mas radicada. E só quem tem raiz sustenta uma copa larga o suficiente para projetar uma sombra sobre o calor de toda a América Latina, Gabriel. Ele não é um autor de circunstâncias, nem de modismo, nem de gueto cultural, nem de becos. Sua obra articula 3 dimensões fundamentais, esse livro especialmente: a humana, a estética e a histórica. É um sobrevivente, né, Gabriel? No melhor sentido da palavra. Sobreviveu às sombras, indiferenças, às mudanças de época e transformou tudo em literatura. Não é um nostálgico, é um crítico lúcido de seu tempo. Quando denuncia a transformação do homem em extensão da máquina, quando questiona a automação do pensamento e a preguiça intelectual promovida pelo excesso tecnológico, ele não reage por medo do novo, ele compra a briga por amor à consciência. Para ele, o texto, vestimenta do pensamento, deve causar abalo sísmico no leitor. Se não provocar esse choque anímico, essa vibração sensível, não é matéria do etéreo. Então aqui está a sua modernidade. Ele não se submete à moda, não negocia com a linguagem, nem sacrifica a alma em nome de velocidade, de pressa ou de quantitativo. Então, senhoras e senhores, a imensidão do ontem não é um pedido de reconhecimento, é uma afirmação histórica que vem para ficar. É a prova de que a língua brasileira continua viva, múltipla e profunda. Digo brasileira porque a língua portuguesa é uma ilha no oceano diante da língua brasileira.
E Gabriel Nascente não representa apenas esse quantitativo, é uma ideia. Gabriel já é uma ideia de literatura ampla, livre, ética e monumentalmente brasileira. Enquanto existirem escritores que acreditam na palavra como território de soberania humana, o Brasil continuará maior do que qualquer visão estreita ou vaidosamente elitista. O PEN Clube do Brasil e a Academia Goiana de Letras devem celebrar por terem como membro titular um escritor que está no altar da consciência nacional. Então honremos este escritor que fez da vida substância literária, um poeta que faz do efêmero permanência. O autor que nos dá hoje não apenas um livro, mas um legado. Senhoras e senhores, a literatura brasileira só é cosmologicamente maior porque Gabriel existe nela. No livro A Imensidão do Ontem, Gabriel Nascente é a própria imensidão. E o ontem que ele nos entrega hoje continuará iluminando o amanhã. Muito obrigado.